Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Quem aqui tem medo da morte? Medo da morte. Difícil alguém que não tem, hein? Deixa eu perguntar para um homem corajoso, que eu vou perguntar para um homem corajoso. O Miguel, você tem medo da morte? Ah lá, ó, sabia que ele ia fazer o não. Um homem corajoso. Bom, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a morte, o que a Bíblia diz sobre a morte. E você vai entender que é importantíssimo entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto, porque nós podemos ser enganados, e pode ser um engano fatal. Então, é importante entender o que a Bíblia fala sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre, né? Nós já estudamos em outra oportunidade, que vimos que Jesus vai ressuscitar os mortos. Mas e até ele ressuscitar? O que acontece com a pessoa? Será que a pessoa, quando morre, ela vai para o céu, fica embaixo da terra, ela vai para o inferno já, ela fica no purgatório, ela tem consciência do que está acontecendo? Então, essas coisas nós vamos responder no estudo de hoje, tá? Vamos lá, deixa eu abrir minha apresentação aqui. Já adianto que o título do estudo é O Sono da Morte. Você vai perceber que a Bíblia compara a morte com um sono, tá? Um sono profundo. Mas vamos dar uma olhadinha no texto. Olha, João, Evangelho de João, no capítulo 11. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 3. Vamos lá? Todos acharam? Quem poderia fazer a leitura para nós? João, capítulo 11, versículo 3. Algum voluntário? A Rosana? Eu posso. Pode. Então, vamos lá, Rosana. João, capítulo 11, verso 3. Observe que texto interessante você vai ler e eu vou explicar. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Olha que bonito. As duas irmãs mandaram dizer para Jesus: olha, o seu amigo, as irmãs eram Marta e Maria. O seu amigo Lázaro, que é o nosso irmão, está doente. Lázaro estava gravemente doente e elas mandaram um recado para Jesus. Elas sabiam que Jesus tinha o poder para curar os enfermos. Tá? Eu acho muito bonito esse texto que diz, a minha versão fala assim, ó, Senhor, está enfermo aquele quem amas, aquele a quem amas. Ou seja, Jesus amava Lázaro, eles eram amigos, tá? Sempre que Jesus passava ali por aquela região, naquela cidade, ele ficava na casa desses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Eram muito próximos de Jesus, né? Interessante isso. Agora, chegou a notícia. O que você acha que Jesus fez? Olha, o seu amigo está doente. O que Jesus fez? Parou tudo que ele estava fazendo, foi lá atender Lázaro? Não foi isso. Dá uma olhadinha para o verso 6. Vai, Rosana. O 11:6. 11:6. Nós vamos ler sempre no capítulo 11, versículo 6. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Olha, Jesus demorou 2 dias para sair de onde ele estava. E onde ele estava era uma caminhada de mais de um dia para chegar lá na cidade de Lázaro. Então, Jesus não foi imediatamente, mas nós vamos perceber que ele tinha um propósito para isso, tá? Olha só o versículo 11. Pode ler. Capítulo 11, versículo 11. Jesus disse isso, depois continuou: O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo.
Olha só, Jesus, então, como ele demorou, ele já sabia. Na verdade, Lázaro tinha morrido. E ele chama a morte de Lázaro de que ele está dormindo. Olha, nosso amigo Lázaro adormeceu. E eu vou para despertá-lo. E você vai perceber que os discípulos de Jesus não entenderam nada. Falaram, mas se ele está só dormindo, é porque ele está bem, né, Senhor? Jesus vai falar, não, na verdade ele morreu. Quer ver? Versículo 12 até o 14. Pode ler, Rosana. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensaram que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Tá bom até aí. Vocês perceberam que interessante? Jesus falou, nosso amigo Lázaro está dormindo. Os discípulos, opa, se ele está dormindo, está tudo bem. Mas Jesus disse, não, nosso amigo Lázaro morreu. A Bíblia diz que Jesus falou claramente, nosso amigo Lázaro está morto. Então, Jesus faz uma comparação. Ele diz, para dizer que Lázaro estava morto, ele fala, ele está dormindo. E nós vamos perceber que a morte para aqueles que estão em Cristo é comparada com um sono. Na verdade, a morte de todos, né? É comparada com um sono, tá? E Jesus, então, foi ressuscitar Lázaro. Antes eu quero perguntar algumas coisinhas sobre o sono, tá? Quando você está dormindo, você tem consciência do que está acontecendo ao seu redor? Não. Não, né? Se você já dormiu, inclusive, com uma anestesia, né? Você não entende nada. Podem fazer o que quiserem com você, que você não, nem percebe nada. Mas olha só, quando nós estamos dormindo, a gente não tem consciência do que está acontecendo ao redor, nem tampouco consciência das horas, tá? Quanto tempo passou, quanto tempo não passou. Algumas vezes eu fui dormir cedo e acordei lá pela meia-noite, pensando que já estava de manhã e nem era ainda, né? É a confusão de quem está dormindo. Quando você está dormindo, você não tem consciência do que está acontecendo ao redor, consciência do tempo, e a mesma coisa acontece com quem está morto. Mas eu quero ler com vocês agora a ressurreição de Lázaro. Jesus vai chegar até lá e vai ressuscitar Lázaro. Quer ver? O mesmo capítulo 11. Se nós lêssemos tudo, eu vou pular algumas partes, se você quiser depois pode ler o capítulo 11 inteiro. Jesus chega até lá, Marta e Maria estavam chorando, ele chora também, tá? Jesus também chora. E aí, a partir do verso 39, quando a pessoa era enterrada, morria, muitas serão colocadas num túmulo de pedra e colocada uma pedra em cima, tá? Em cima do túmulo, fechando. A forma de fechar o túmulo era uma pedra. Olha o verso 39. Então, versículo 39. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. E disseram, já está cheirando mal. Verso 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Gente, nenhum ser criado tem a capacidade, o poder de chegar diante de alguém que está morto há 4 dias e falar, olha, se creres, verás a glória de Deus. Né? Jesus estava certo de que ele iria ressuscitar Lázaro. Olha o verso 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Que coisa linda, né? Lázaro, vem para fora. Jesus, o poder da voz de Jesus, ele chamou, e você acha que Lázaro saiu ou não? Quem estava morto há 4 dias vai sair do túmulo. Na época, eles enfaixavam as pessoas. Então, Lázaro estava cheio de faixa. Olha o versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Olha, ele saiu ainda com um lenço na cabeça,
Tudo assim, o que está acontecendo, né? A ressurreição de Lázaro. Verso 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então, esta ressurreição de Lázaro foi um feito muito grande de Jesus e muitos passaram a crer a partir desse momento que diz a Bíblia. Tá joia? Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a morte. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Você já viu que a morte é comparada com um sono e que Jesus tem o poder para chamar do túmulo aquele que morreu. Alguns teólogos dizem, você observou aqui que Jesus falou assim, né? Lázaro, vem para fora. Alguns dizem que se Jesus tivesse chamado, não tivesse falado o nome, dito assim, que os mortos venham para fora, vinha todos os mortos que estavam naquela região. Mas ele chamou por nome, Lázaro, venha para fora. Tal é o poder da voz de Jesus, tá? Mas vamos seguir. O que é uma alma? Vamos falar um pouquinho sobre alma. Vamos lá? Lá em Gênesis, segundo capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 2, é o primeiro livro da Bíblia, no versículo 7. Aqui tem uma chave para você entender o estudo de hoje. É esse verso, talvez o verso principal, tá? Nós vamos ler como é que Deus criou o homem. E vamos ver se o homem tem uma alma ou se ele é uma alma. Então, a pergunta é, o que é uma alma? Todos encontraram? Alguém gostaria de fazer a leitura? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Nenhum voluntário hoje? Quer dizer, já tivemos um, né? Mais uma. A Ivanice levantou a mão, depois no próximo vai ser você, João. Ivanice, aperta o microfone aí do seu celular, ó. Ah, Isso. tá. Dá para ouvir? Agora sim, verso 7, vai. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ótimo, obrigado, Ivanice. Olha só, o homem, ele tem uma alma ou ele é uma alma? A resposta a essa pergunta é importantíssima. Vamos ver como é que Deus formou o homem. Diz o texto bíblico que ele pegou ali o pó da terra e formou o homem do pó da terra. Tá bom? O nosso corpo ele é feito do pó da terra. E hoje isso é científico, a ciência prova isso, né? Nós temos muitas características comuns com a terra. Tanto que a gente volta para a terra, né? Mas então o Senhor formou o homem do pó da terra e fez mais o quê? Soprou o fôlego de vida no homem, nas suas narinas, diz o texto. E o homem passou a ter uma alma vivente ou passou a ser uma alma vivente? Me diga aí. Ser. Olha na sua Bíblia. Passou a ser. Ser, certo? Então, esta junção de um corpo com um fôlego de vida, quando o homem deu a primeira respiração, ele passou a ser uma alma vivente. Quando a Bíblia fala de uma alma, ela está se referindo a uma pessoa viva. É sempre assim. Joia? É uma pessoa viva. Quando Jacó foi com toda a sua família para o Egito, a Bíblia fala, foram 70 almas. E as 70 almas eram Jacó, seus filhos, seus netos, as esposas dos seus filhos, todo mundo estava vivo. Então, alma na Bíblia é uma pessoa viva, certo? Quantas almas tem aqui assistindo ao nosso estudo? É umas 20. Mas tem alguma que nós não estamos enxergando? Não, nenhuma. A alma são pessoas vivas, tá bom? Então, o que é alma? É um ser humano vivo. Ser humano Isso, vivo. bom? Então, vamos lá, vamos progredir para você entender ainda um pouquinho mais. Então, olha só o que diz aqui. E o homem passou a ser, né, alma vivente. Então, a alma vivente é pó da terra mais fôlego de vida igual alma, tá bom? Se em algum momento a pessoa morre, deixa de ter o corpo volta para a terra, acabou a alma. Só fica o fôlego de vida, que é o dom da vida. O fôlego de vida é esse dom que nós temos de respirar. Está respirando, está correndo oxigênio, está circulando, está vivo. Cessou, isso daí
a Bíblia diz, é como se isso voltasse para Deus, só Deus pode dar a vida, tá bom? Então, aí cessa a alma. Então, a alma é essa equação. Pó da terra mais o fôlego de vida forma a alma vivente. Um corpo com vida é uma alma, tá? Então, concluímos então que o homem não tem uma alma. Ele é uma alma, tá bom? A alma morre, gente? Pergunta importante, hein? Há quem diga que a alma não morre. Dá uma olhadinha agora em Ezequiel. Ezequiel está lá no meio da Bíblia. Se você abrir no meio, vai cair em Salmos, vai um pouquinho. Aí você vai folheando para a direita, que vai passar Isaías. Então, Jeremias, vai chegar em Ezequiel. Capítulo 18. 18, versículo 4. Pergunto para você, a alma morre ou não morre? O que você acha? A Rosana está fazendo assim, ó, fazendo que sim. Então, ó, Ezequiel 18, versículo 4. O João pode ler para nós, João? João, antes, aperte aí o seu microfone, né? No celular. Isso, abriu. Pode ler. Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esse morrerás. Muito bem, João, é isso aí. A alma morre ou não morre? Sim, aqui está falando, a alma que pecar, morrerá, tá bom? A Bíblia diz que todos pecaram, por isso que todos morrem. Então, a alma morre, gente. Então, não é verdade essa história de que a alma não morre, tá? Tem gente que pensa que a alma das pessoas fica vagando, indo de lá para cá, mas não é verdade, você vai ver. Um pouquinho mais ainda no estudo. A pessoa que morre, ela tem consciência ou raciocínio? Por exemplo, a pessoa morreu, ela continua ainda vendo o que está acontecendo aqui na Terra, ela tem raciocínio, pensamento, lembranças. Dá uma olhadinha lá em Eclesiastes. Se você está em Ezequiel, é só ir para o lado esquerdo, tá? Vai um pouquinho e já vai chegar. Vai passar aí Jeremias, Isaías, indo para o lado esquerdo de Ezequiel. Vai chegar em Cânticos e depois Eclesiastes. Capítulo 9, dos versículos 4 até o 6. Você vai perceber que a Bíblia sempre trata assim, que a única chance que nós temos, se nós queremos realizar alguma coisa, é quando nós estamos vivos. Porque depois que morre, acabou. A Bíblia trata desse jeito. Por isso que a vida é tão importante, tão valiosa, que nós temos que ficar atentos, porque é só ela que nós temos. Depois disso, é só a volta de Cristo. Então, enquanto estamos vivos, a Bíblia diz, faça o seu melhor. E o nosso melhor, sem dúvida, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, né? Tem gente que pensa assim, na outra vida eu vou servir a Deus. Não, se você não servir nessa, não vai ter outra para servir. Bom, olha lá, Eclesiastes capítulo 9, versos 4 e seguintes, eu vou fazer a leitura desse texto. Eclesiastes 9, diz assim, versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Opa! Quem é mais feroz? Um leão ou um cão? Um cachorro? Um cachorro não dá para o cheiro para um leão, não é mesmo? Mas se o leão estiver morto, é mais valioso um cachorro do que um leão. Percebe? Então a Bíblia fala, olha, mas esse ditado é um ditado bíblico. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque para os vivos há esperança. E ela vai falar mais. Olha o versículo 5 agora. Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Está ouvindo aí? O morto sabe de alguma coisa? Segundo a Bíblia, o morto não sabe de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, a pessoa que morreu, olha aqui diz, quem tá vivo sabe que um dia vai morrer.
o livro de Provérbios, né? Diz que a única certeza do homem, acho que até o próprio Eclesiastes, é a morte. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer se Jesus não voltar antes. Mas os mortos não sabem de nada, diz o texto. Não sabem de nada. Eles não têm memória, a memória deles está totalmente apagada. Agora, outra pergunta. Será que os mortos têm sentimentos? Alguém que morreu ainda tem amor ou ódio, saudade? Quem morreu está com saudade? Olha o versículo 6. Amor, ódio e inveja. Para eles, já pereceram. Olha, não tem sentimento nenhum mais. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse para sempre aqui não é que eles não irão ressuscitar. É para sempre enquanto nós estivermos nesta realidade, tá bom? Não volta para fazer nenhum outro negócio, nada disso. Então, não tem sentimento, amor, ódio. Muitas pessoas perdem um ente querido e pensam que o ente querido está sofrendo em algum lugar. E a Bíblia nos diz que não. Aquele que já morreu está descansando. Num sono profundo. Ele não tem dor, ele não tem sentimentos de angústia, de saudades, de ódio, nada disso. Ele está descansando, tá bom? É isso que a Bíblia apresenta para nós. Por isso ela diz, o que você tem que fazer, faça enquanto você está vivo. Tome as suas decisões enquanto você tem oportunidade, porque o dia da nossa decisão é hoje. Gente, está ficando claro para vocês o que acontece com a pessoa, com aquele que morre, né? Já vimos que a alma é um ser humano vivo, já vimos que aquele que morre, ele não tem consciência, Alô, não tem sentimento. Eu queria saber se o Lázaro, quando ele foi revivido ou foi ressuscitado. Muito bom, Dorival. Eu não tinha te visto aqui ainda, viu? Boa noite. Não tinha visto você essa noite aqui. Olha, é o seguinte, é muito boa a sua pergunta. Lázaro, ele foi ressuscitado, mas também pode-se dizer que ele foi revivido, quer dizer, voltou à vida. Mas ele não recebeu a ressurreição da vida eterna, não. Porque o Lázaro voltou a morrer depois, com o tempo, né? A morte normal, tá? E engraçado que ele ficou 4 dias morto e ressuscitou e não falou assim, olha, eu estava no céu, por que você me trouxe de volta, né? Se ele tivesse ido para o céu já não precisava ressuscitar. Mais uma demonstração que quem morre está ali, aguardando, quietinho, descansando. Certo, Dorival? Certo. Muito obrigado, viu, pela participação. Vamos lá. Então, uma perguntinha. Então, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Eclesiastes 12, verso 7. Estamos em Eclesiastes. Vamos lá. Você lembra da equação? Eu fiz até uma equação matemática aqui, né? Corpo mais fôlego de vida igual alma vivente. E a morte é exatamente o contrário, é se desfazer essa equação. Quando tem um corpo, mas não tem mais o fôlego de vida, não tem mais a respiração, ele está morto, deixou de ser uma alma. Quer ver? Eclesiastes 12, no versículo 7. Olha aqui, a Bíblia é fantástica. Ela vai apresentar agora exatamente a morte, como se desfaz a vida aqui, né? Desfaz a alma. Olha só, 12, verso 7. E o pó, volte ao pó, volte à terra, como era. E o espírito, volte a Deus que o deu. A confusão que muitas pessoas têm é com essa palavra espírito aqui. Mas essa expressão quer dizer exatamente fôlego, respiração, tá? Então, esse que é o dom de vida, é o dom de estar vivo. Isso volta para Deus, que ele é o único que dá o dom de vida. E quando a pessoa for ressuscitar, ele vai devolver esse fôlego de vida. Mas não é um espírito que sai da pessoa assim, vai uma fumacinha, que sai. Não, não é isso. A ideia bíblica não é essa, tá bom? É exatamente o fôlego de vida. Vamos lá. Bem, agora muita atenção, vai lá para o livro de Gênesis e começa a ficar quente o nosso estudo. Onde teve, então, início a teoria de que a alma é imortal?
Porque você pode assistir os filmes e vai perceber que nos filmes mostra que que a alma é imortal, né? A pessoa morre, mas a alma sai do corpo. Onde que é o início dessa teoria? E agora, muita atenção. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Primeiro livro aí da Bíblia, eu vou ler para vocês. Está escrito assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Para quem? Para Adão e Eva, né? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus disse para eles, olha, se vocês comerem, nós até estudamos no estudo passado, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Deus estava dizendo, vocês são mortais, vocês vão morrer. Se não comerem isso, viverão de forma eterna. Se comer, vão morrer. Aí aconteceu o diálogo com a serpente, que eu quero destacar agora, que está no capítulo 3. A serpente vai trazer uma teoria nova, uma teoria completamente nova e que tem enganado muita gente até hoje. Olha só, capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gente, o que nós acabamos de ler agora? Uma serpente fala? Você já viu alguma cobra que fala? Nós acabamos de ver uma incorporação. Satanás entrou nessa cobrinha aqui e falou pela boca dela. Tá? Uma incorporação. E depois, Satanás falou para Eva o seguinte: olha, pode comer tranquila, porque é certo que você não vai morrer. Na verdade, você não só não vai morrer, como se abrirão os seus olhos e você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Essa é a primeira sessão espírita da história. Primeira sessão espírita da história. Onde um espírito, Satanás, entra no corpo de outro, uma cobra, e fala por meio de sua boca. E qual a teoria que sai da sua boca? Que a alma não morre, que a pessoa não morre. Pode comer tranquila, você não vai morrer, disse ela. Você vai se tornar igual a Deus. O Espiritismo tem exatamente a teoria de que a pessoa não morre, você muda de estágio. Você vai sempre evoluindo, evoluindo, evoluindo. Já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar? Levanta a mãozinha assim. Você vai evoluindo, na verdade. Essa é uma teoria espírita. E onde nasceu essa teoria espírita? Da mente de Satanás. E a primeira vez que foi apresentado aqui para Eva, no capítulo 3 de Gênesis. Não é impressionante isso? Você não fica impressionado? A Bíblia é clara. Deus disse, olha, morre sim. E a serpente fala, morre não, morre não. Você vai evoluindo, se tornando igual a Deus. Então, muito cuidado com essas teorias que existem por aí de que a alma não morre. Bom, a Bíblia é tão clara quanto a esse assunto que lá em Israel, as pessoas eram proibidas de consultar, de ir nesses lugares que consultam os mortos. Tá? Olha a perguntinha aqui. Qual era a ordem para o povo de Israel quanto aos homens que consultavam os mortos? Então, dá uma olhadinha em Levíticos. Levíticos, você vai passar Gênesis, depois Êxodo, e vai chegar em Levítico, terceiro livro da Bíblia. Capítulo 19, versículo 31. Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Eu não sei se você já foi convidado alguma vez para ir em alguma reunião
em que vão ser consultados os mortos, invocados os mortos, tá? A Bíblia proíbe isso. A Bíblia proíbe. Está aqui em Levíticos, capítulo 19, verso 31. Dá uma olhadinha aí. Eu vou fazer a leitura, tá? Não vos voltareis para os necromantes. Necromantes, exatamente aqueles que consultam os mortos. Nem para os adivinhos. Não os procureis, para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, a Bíblia proíbe você ir numa reunião em que vai ser invocado os mortos. Olha Levíticos 20, mesmo livro, só que agora o verso 6. Está escrito assim: quando alguém se virar para os necromantes, já ouviu falar em necrotério? Necromante é aquele que consulta os mortos, tá? Não, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Se prostituir com eles, prostituir aqui, Deus está comparando a pessoa que vai consultar os mortos como uma traição a Deus, está se prostituindo com essa falsa teologia, com essa falsa teoria, tá? Então, essa pessoa tinha que ser eliminada do meio de Israel. Olha como era grave. Vai para Deuteronômio agora, está em Levíticos, ó, passa um pouquinho mais para a direita, vai passar Números e já vai chegar em Deuteronômio, no capítulo 18. Até o versículo 12. Eu vou fazer a leitura. Deuteronômio 18, verso 9 até o 12. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Olha, aqui Deus tinha prometido, Deus está dizendo para eles, quando vocês chegarem na terra prometida, em Canaã, não façam como os outros povos, não façam as abominações deles. Quais eram essas abominações? Verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Eles sacrificavam os filhos. Olha que loucura. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Sabe o que é consultar o morto? É ir num lugar, num centro, em que vão invocar os espíritos dos mortos. Num centro espírita, tá? Verso 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Agora Isaías, vamos lá para Isaías. Olha, eu coloquei vários versos sobre esse assunto para você ver como ele é importante, ele é sério. Isaías está lá depois de Salmos. Chegar em Salmos, vai um pouquinho mais para o lado direito, você vai chegar em Isaías, tá? Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Isaías. Capítulo 8, versos 19 e 20. Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Pode encontrar aí tranquilo. Vamos lá, capítulo 8, versículos 19 de Isaías. Será que todos acharam? Deixa eu ver vocês. Capítulo 8, verso 19 e 20. Dá uma olhadinha no que diz a Bíblia. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aqui a Bíblia diz, vocês vão consultar os mortos para saber sobre os vivos? Não façam isso, né? À lei e ao testemunho. Ou seja, nós devemos nos ater à lei de Deus e ao testemunho, que é a sua palavra, né?
Devemos nos ater a isso, somente. Não precisamos consultar os mortos, tá? Você não precisa consultar mortos, não precisa ler a mão com ninguém, ler as cartas, ir em algum lugar que a pessoa vai ler as estrelas para você. A sua vida está nas mãos de Deus. Não precisa disso, não faça isso, tá? Isso é abominação ao Senhor. Agora eu vou mostrar uma imagem para você. Me diga, quem sabe que imagem é esta? Quem assistiu esse filme? Assistiu, Miguel? Aê. Ghost. Quem não assistiu esse filme, gente? 30 anos de... Talvez os mais novos aqui não tenham assistido, né? A Demi Moore. Parece que esse ator aqui já até morreu, tadinho. Teve uma enfermidade grave. Foi lançado em 1990. Deixa eu ver vocês aqui. Quem assistiu? Levanta a mãozinha assim. Era bonito o filme, não é ali? Assistiu 4 vezes, não é ali? Então assistiu 4 vezes. Olha lá, todo mundo assistiu, todo mundo levantou a mão. Bonito ou não é o filme? Ó, a Zulene também. É bonito, não é? É bonito. Mas é um engano sem igual. Percebem lá? Que o morto fica voltando, né? E falando com aquela que consulta o morto, que tem o poder de falar. Tem um determinado momento que ele até entra no corpo dela. Onde nós vimos na Bíblia de alguém que entrou no corpo do outro, falou pela boca dela, não é? Então, é algo que parece muito bonito, romântico, mas está ali uma teoria que surgiu de Satanás, uma teoria satânica contra a Bíblia. E, infelizmente, a maior parte dos filmes, novelas, apresentam a mesma teoria espírita, de que a vida continua depois da morte, tá? Que aquele que morre, ele está nos vendo, ele está acompanhando, está me ajudando, está fazendo alguma coisa, mas isso não é verdade, segundo a Bíblia. Eu sei que pode ser que você esteja chocado de ver isso a primeira vez. Por isso é que a Bíblia diz assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, a verdade nos liberta do falso conhecimento, do engano, para a gente não cair, não tropeçar. A Elaine levantou a mãozinha, Elaine? Pode abrir o seu áudio aí, ó, aperta o seu microfone. Porque, Elaine, ainda não abriu. Aperte o microfonezinho da tela do celular. Abriu. Pronto. Por um acaso, você já chegou a ver aquele homem que voltou de um coma, desesperado, falando, Deus é lindo, Deus é lindo, fulano, você tem que conhecer a Jesus, Deus é lindo. Isso pode ser um engano também? Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não, eu não vi. O fato é que, eu não sei se essa pessoa chegou a morrer, esteve só em coma, mas não acontece. Não acontece, tá? Veja só, ele nem morreu, como é que ele foi para o céu? Como é que ele viu Deus? Tá? O fato é que quando a pessoa está em coma, o cérebro continua funcionando, né? E pode ter tido ali um sonho, pode ter acontecido alguma coisa, né? Mas para o céu ele não foi. Bom, segundo a Bíblia, não foi. Tá joia? Existe muito disso hoje em dia, que é a chamada experiência quase morte. Se não estou enganado, esse é o termo. E de algumas pessoas que dizem que estiveram do lado de lá, né? Mas voltaram depois do coma. Mas, gente, como que estiveram do lado de lá, se nem morreram, não morreram? Estão só em coma. Bom, o Lázaro ficou 4 dias morto. A Bíblia diz que ele já estava cheirando mal. Estava lá no túmulo. E ressuscitou e não falou nada. De que, olha, eu estava lá em tal lugar. Imagine só. Quero fazer um raciocínio lógico com vocês. Se quando a pessoa morre, ela já vai para o céu, por que Jesus precisaria voltar e fazer a pessoa ressuscitar? Pensa comigo. A doutrina bíblica é da ressurreição dos mortos na volta de Cristo. Não que a pessoa já morre e vai para o céu. Quem morre está lá, ó, descansando, no pó da terra. E Jesus vai chamá-lo quando ele voltar. Tá bom? É isso daí. Então, não assista mais o Ghost, tá? Não cai. Por mais que seja uma historinha bonita, romântica, põe uma musiquinha lá bonita para nos envolver, infelizmente não é bíblico. É uma teoria muito perigosa.
Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Agora eu pergunto, se não é o espírito da pessoa, quem então que se manifesta lá nas reuniões espíritas? 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios está lá no Novo Testamento, tá? Pertinho do final lá da Bíblia. Logo depois dos Evangelhos, vai se passar Atos, Romanos. 2 Coríntios, capítulo 11. Enquanto você vai encontrando, eu vou falando aqui. Você já deve ter ouvido alguém dizer que foi numa reunião espírita e o morto falou, né? O morto, a pessoa que estava ali recebeu o espírito do morto e o morto falou pela boca dela. E o morto falou coisas que só os familiares mais próximos sabiam. Já ouviram falar isso? Já. Então, se o morto não sabe nada, a Bíblia diz, não sabe coisa alguma, não está vendo, não tem pensamento. Quem que falou pela boca da pessoa que recebeu aquele espírito? Satanás. A pessoa recebe um espírito, isso em centro de candomblé, coisa parecida assim, também acontece, tá? A pessoa que recebe, muitas vezes é chamada de cavalo, recebe aquele espírito que incorporou nele ali. É a mesma coisa que acontece no centro espírita. E vamos ver agora 2 Coríntios 11, verso 14. Deixa eu ver vocês, se todos acharam. 2 Coríntios 11, verso 14. Nós já vimos que ele tem o poder de entrar em outro ser e falar pela boca dele. Agora, olha só, a Bíblia diz mais. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo. Esse se transforma, ele tem o poder de se transformar em outras coisas. Ele tem o poder, e o verso 15, vamos ler ele também, fala que os seus anjos têm o mesmo poder, quer ver? Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, Satanás ele tem o poder de se transformar, o poder até mesmo de imitar a voz. Sabe, a voz daquela pessoa que você conhece, poxa vida, mas é a voz dela, falou com a voz dela. Gente, isso é facinho para o inimigo fazer, facinho. Mas como que ele sabia os segredos que só eu e o outro sabíamos? Ele sabe tudo o que nós falamos, tudo o que acontece na nossa vida. Ele sabe dos nossos gostos, ele sabe dos nossos segredos, né? Vocês vão perceber que eu não sou de falar muito de Satanás nos estudos, eu prefiro falar de Jesus. Mas no estudo de hoje nós temos que falar dele, tá? Então, ele tem se manifestado, ele sabe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu dou estudos bíblicos desde os meus 19 anos de idade. Por isso, já estou com... Então, depois vocês fazem as contas aí. Já tem, vamos ver, 25 anos que eu dou estudos bíblicos. Tem alguns aqui que têm me chamado de pastor. E eu não sou pastor. Vou revelar isso para você hoje. Eu deixo me chamar de pastor. Eu não sou pastor. Eu sou advogado. Quem achava que eu era pastor? Levanta a mão aí. Noeli, eu não sou. O que eu sou é um ancião. Eu sou um ancião da igreja, alguém que tem um cargo de responsabilidade, mas eu sou advogado. E eu gosto de estudar a Bíblia desde a minha juventude, e com 19 anos eu comecei a dar estudos bíblicos, tá bom? Então já tenho aí 25, deixa eu ver, 25 anos que eu dou estudos bíblicos. Mas a pessoa mais difícil de você trazer para o Evangelho é aquele que é do Espiritismo, sabia? O mais difícil. Aquele que uma vez começa a frequentar o centro espírita, começa a ver as coisas, ouvir, ser enredado por Satanás ali, pela teoria espírita, é muito difícil sair. Por isso que eu bato muito nessa tecla, não se deixe enganar, tome cuidado. E as pessoas normalmente vão em centro espírita, começam a ouvir coisas. Dentro de casa, às vezes, começam a ouvir passos, sabe? Ver esse tipo de coisa acontecer. O inimigo fica infernizando a vida da pessoa mesmo. E ela está sempre pensando que é algum morto querendo se comunicar. E é muito difícil trazer essa pessoa para o Evangelho. Não é impossível. Eu tenho muitos casos, tem muitas pessoas na igreja que eram do Espiritismo, mas é difícil. É o grupo mais difícil para a gente fazer com que ela aceite o Evangelho. Tá bom?
Vamos lá, para você ver como esse assunto ele é importante. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Olha só esse texto. Bem, Eliselton, então, quantas vezes a pessoa morre? Quantas vezes a pessoa morre? Hebreus 9, você está em Coríntios, vai para o lado direito. Passa mais um pouquinho que já vai chegar. Esse texto ele é revelador. Você deve grifar aí na sua Bíblia, porque ele é claro, tá? Quantas vezes a pessoa morre? Hebreus 9, 27. Por que que esse texto ele é tão importante? Porque existe uma teoria espírita, que é a teoria da reencarnação. Já ouviu? Segundo a teoria da reencarnação, você morre e reencarna em outra pessoa. E pode ser até um animal, você vai reencarnando, né? E evoluindo até um dia que você chega num estágio que você se torna um ser superior e tal. É a teoria da reencarnação. Mas o que que a Bíblia diz? Então, essa pessoa que reencarna, ela nasce e morre várias vezes. Vamos ver o que a Bíblia diz, Hebreus 9, 27. Quantas vezes a pessoa morre? Eu gostaria de um voluntário para a leitura. Estamos já chegando ao final do nosso estudo. E eu quero que alguém leia para nós. Quem pode ser o voluntário? Eu vou ler. Elaine. Elaine levantou a mão. Todos encontraram? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Hebreus 9, verso 27. Pode ler, Elaine, fazendo favor. E eis, assim como os homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Olha que interessante. Quantas vezes o homem morre, Elaine? Uma só vez. Uma só vez, gente. É só uma vez que nós morremos. Se Deus quiser, nós não vamos nem morrer. Eu creio que Jesus vai voltar na nossa geração. Amém. Mas o ser humano, aquele que morre, morre uma vez só, não tem outra chance. Por isso a nossa vida ela é tão importante, eu bato nessa tecla. Não compensa deixar para depois, não compensa esperar. Se você não é batizado, se você não entregou sua vida nas mãos de Jesus, se tem alguma coisa te prendendo ainda, deixe isso para trás, tome a sua decisão. É a decisão mais importante de todas. Porque a nossa vida é uma só, morre uma vez só. Depois disso é o juízo, vamos ser julgados e Jesus vai vir nos buscar, se estivermos salvos ou perdidos. Acabou. Inclusive, nós vamos estudar o juízo logo nos próximos estudos. Mas é uma vez só. E você pode pensar assim, mas eu tenho ainda muito tempo de vida, né? Eu vou aproveitar a vida e lá na frente, quando eu estiver velhinho, eu entrego a minha vida para Jesus. Não faça isso por dois motivos. O primeiro, é agora, né, a nossa oportunidade. É nesse momento que você está bem, aí está saudável, está forte, que você tem que entregar a sua vida para Deus. Servir ao Senhor. Ser uma testemunha dele por onde você for, né? Se você deixar para depois, pode ser que o depois seja tarde demais. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. A vida é frágil. A vida é muito frágil. E a gente pode perder ela amanhã. E aí, perdeu a oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que o dia para entregar a vida para Jesus é hoje. Não é nem amanhã. Esse dia se chama hoje. O próprio livro de Hebreus fala, esse dia se chama hoje. Bom, então entregue a sua vida nas mãos de Deus. Quem gostaria de ter a vida nas mãos de Deus agora, tá? Nesse instante? Fala, Senhor, eu quero ter a minha vida completamente nas suas mãos. Levanta a mãozinha assim. Amém. Que Deus abençoe você. Eu tenho o último slide que eu acho que é o último. Deixa eu ver. A minha já está, Eliselto, em nome de Jesus. Oh, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Nós temos que ter essa segurança, viu? De que a nossa vida está nas mãos de Deus e eu não preciso ter medo de nada. Todos nós devíamos ser como Miguel, viu? Miguel, você está certo. Não preciso ter medo da morte. Não preciso. Se eu morrer, Jesus vai me ressuscitar. Pronto. E se eu morrer, eu vou estar descansando, dormindo ali, pagadinho, e Jesus vai me ressuscitar. Não precisa ter medo. Por isso tem esse texto bonito aqui de João, olha. Conhecereis a verdade. E a verdade vos liberta. E a verdade liberta. Vocês estão percebendo? Uma verdade, ela abre a nossa mente. E uma vez que você tem o conhecimento da verdade, isso não tem volta, viu? Não tem volta. A sua mente vira, ela muda, ela liberta e você passou. Ou seja, agora você tem esse conhecimento. Então não tem mais volta. Deus abençoe cada um de nós. Bem,
Aqui o último texto, tem mais um, achei que tinha acabado. Qual a solução, então, para a morte? Né? Já falamos tanto da morte, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. Esse é o último texto da noite. Volte um pouquinho para a esquerda aí, estávamos em Hebreus, né? 1 Coríntios 15, versos 52 e 54. 1 Coríntios, capítulo 15. Será que todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou pedir para a Natália. A Natália levantou a mão na outra vez, né, Natália? 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 52 até o 54. Olha que lindo esse texto. Aqui está, irmãos, amigos, a solução para a morte. Tá? Solução definitiva para a morte. Sabe que existem empresas, isso parece brincadeira, mas é verdade, empresas dos Estados Unidos que são especializadas em congelar o corpo da pessoa quando ela morre, esperando que a ciência vai descobrir em algum momento uma forma de fazer aquele corpo voltar à vida. Olha só, pensamento humano, o jeito do homem querer resolver o problema da morte. Porque a morte é uma coisa democrática, viu? Você pode ser rico, você pode ser pobre, vai morrer, não tem jeito. Você pode ser bonito, pode ser feio, morre só pela morte, né? Então, a solução, então, qual é essa que nós vamos ler agora? 2 Coríntios, capítulo 15, a Natália vai ler para nós, versos 52 até o 54. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha que texto lindo, essa é a solução para a morte, tá? Deixa eu só tirar o som aqui. Esta é a solução bíblica. No momento, a Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, quando Jesus estiver voltando, for tocada aquela trombeta, e os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados. Esse corpo mortal aqui se revestirá da imortalidade. Coisa linda. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso vai acontecer num piscar de olhos, diz a Bíblia. Você percebe como a Bíblia é um livro muito superior? Superior ao que o homem possa tentar criar sozinho, superior ao que Satanás tenta inventar para enganar o ser humano e fazer com que ele se perca, né? A Bíblia tem um plano, Deus tem um plano muito melhor para cada um de nós. Eu quero mostrar para você agora uma imagem. É uma imagem que nós imaginamos, né? Um dia isso vai se tornar realidade. Jesus voltando aí, ó, nas nuvens dos céus, com os anjos, para nos buscar. Eu tenho certeza que essa esperança esquenta o seu coração, aquece o seu coração, né? Que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe muito, porque Jesus está voltando. Muito bem. Gostaram do estudo de hoje? Sim? Amém. Então vamos orar, vamos fechar os olhos, fazer uma oração para que Deus abençoe você. E na quinta-feira estaremos novamente aqui para mais um estudo. Não perca o estudo de quinta-feira, tá? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelo cuidado, e muito obrigado pela promessa maravilhosa de que o Senhor Jesus voltará e todos os nossos problemas serão solucionados. Senhor, abençoe cada pessoa que acabou de ouvir esse estudo bíblico. Que a esperança da volta de Jesus seja o que aquece o nosso coração, seja o que nos dá alegria, Senhor. Abençoe os que acabaram de assistir, os que assistirão depois a gravação. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.